não é? Isso é o que espiritualmente interessa. Okay? Alguma outra pergunta, por favor? Sim. Tem um microfone atrás de você. Eu gostaria de saber como é visto perante o Espiritismo quando as pessoas se juntam sem casamento, não sei. Como a gente colocou, se o casal está consciente do que está fazendo e decidiu-se pelo casamento em termos espirituais, eles estão se unindo com respeito de um pelo outro, não é, para a construção dessa vida duradoura, inclusive a constituição da família, tranquilo. O papel é uma questão humana. Nós vamos legalizar em função das necessidades da lei humana mesmo. Não é? Então, para o Espiritismo, o que interessa é a comunhão da alma. Isso está colocado por Jesus lá atrás. Jesus, num dado momento, vê os doutores da lei para tentar Jesus e pergunta se é lícito ao homem dar a carta de divórcio à sua mulher. Não se falava da mulher dar carta de divórcio ao homem, porque a mulher nem contava naquela época. Era um machismo tão acentuado na sociedade hebreia. Então, quando Jesus responde, ele diz assim: não é lícito. Aí eles dizem, pegamos ele em contradição, mas Moisés autorizou, não é? O homem a dar a carta de divórcio à sua mulher. Aí Jesus disse, é verdade que Moisés autorizou, mas por causa da dureza do vosso coração, porque no princípio não era assim. Aí ele continua falando mais alguma coisa. Vamos ao que interessa para nós aqui. O que é o princípio? A gente pensa o começo. Ele está falando, no princípio não era assim, no princípio era na lei. Na lei divina não era assim. Tanto é que ele termina dizendo, não separeis o que Deus juntou. Quando Deus junta é por amor. É o amor que estabelece o laço. Se esse casal está decidindo por amor, maravilhoso, está se casando. Agora eu pergunto, já que eles têm tanto amor um pelo outro, o que os impede de ir lá e assinar o papel do casamento? Tudo bem? Há pouco, que havia vários tipos de casamento, entre eles falou no casamento por expiação. Será que esse casamento por expiação já está previamente programado a seguir quando nós reencarnamos? Sim. Ou não? Antes. Ele é programado no mundo espiritual já. Quando a pessoa já tem um certo grau de elevação espiritual, a própria pessoa programa esse tipo de casamento com a outra pessoa. Então os dois já vêm sabendo que tem esse compromisso e vêm preparados para constituir a família, como, né, eles viram que era a necessidade deles e dos filhos que vão receber. Quando as pessoas não têm condição para fazer essa programação, os mentores espirituais, os ascendentes, normalmente familiares mais evoluídos, espíritos que são afins, fazem a programação para o casal. Mas todo casamento, em princípio, são fatores da vida que são fundamentais. Normalmente, a profissão, casamento, tipo patrimônio que a pessoa vai ter, normalmente isso está programado. Não é que seja fatal, porque nós temos o livre-arbítrio e podemos mudar isso aí. Mas há uma programação. Não são programadas essas coisas normalmente mais triviais da vida. Mas as coisas principais da vida são programadas. E o casamento e a recepção dos filhos são coisas essenciais dentro do processo reencarnatório. Normalmente está programado. Ou seja, quando alguém casa com alguém, diz assim, eu me enganei. A pergunta é, será? Ou se casou justamente com quem precisava ter se casado? É isso tudo que a gente precisa perguntar, a gente precisa aprender, inclusive a ter mais fé em Deus, mais confiança na espiritualidade superior, não é? A gente, durante um período, é meio bravo colocar experiência pessoal, mas vamos lá. Nós chegamos à conclusão com o Espiritismo que eu tinha feito uma programação de me casar. Eu me casaria, eu tinha certeza que sim, só não sabia com quem. Então, a partir de um dado momento, como eu vi que era tumultuado certos tipos de relacionamento, e no relacionamento tem certos tipos de exigências, que às vezes você não corresponde em função das suas convicções, aquilo é tumultuado para outra pessoa, essa coisa toda. Então, eu pedia para o meu anjo da guarda, durante 1 ano e meio, que ele me ajudasse. Ele sabia da minha programação. Eu não me lembrava, mas ele sabia. Então eu pedia para ele, por favor, eu sei que eu posso ter compromisso com outras pessoas, que eu tenho dívida para pagar, e às vezes o namoro é uma forma de resolver. Não precisa chegar ao casamento, no namoro já resolve aquelas pendências. Então eu pedia, se eu tiver que resolver, que eu saiba de uma outra forma, que eu estou disposto a ajudar, a fazer o que for, para resolver as questões, as pendências que eu tenho com as pessoas. Mas não quero namorar. Eu prefiro namorar a pessoa com quem eu vou me casar e pronto.
Eu senti que para mim, pessoalmente, era um risco menor. Então eu pedi essa ajuda. E passou 1 ano e meio, com toda a franqueza, não tem vergonha de dizer isso não, está sendo gravado ali, dá vontade de beijar as pedras às vezes. Está acostumado nos relacionamentos, então a pessoa sente falta, né, do outro, sente solitário, solidão. Mas aí aquele propósito de, né, firme. O dia que a minha mulher entrou numa sala, eu estava de costa, que eu ouvi alguma coisa, que eu olhei para trás, que eu tinha convicção de que era ela. Senti aquilo intimamente dentro de mim. Depois, conversando, eu já ouvi vários casais, quando não é um é outro, às vezes ele ou às vezes ela, olha e tem aquela convicção de que é aquela pessoa. Porque a gente já traz aquilo, não é? E o nosso matrimônio tem durado agora 32 anos. E se permanece como está, nós estamos programados para a próxima, se não houver um outro projeto. Provavelmente possa ser que tenha, né? Que a gente não sabe ainda. Mas é cultivar, gente. Aí nós não tivemos tempo de colocar isso, mas tem um autor americano chamado Canitz. Ele diz que o divórcio é inevitável nos nossos dias. Que não tem jeito, ninguém aguenta ficar casado com a mesma pessoa tanto tempo. Ele coloca assim. Mas ele diz assim, ninguém precisa se separar da outra pessoa. Você que se casa com a mesma pessoa. Ele diz assim, eu pelo menos me casei 3 vezes com a mesma mulher. E a minha mulher já deve ter se casado comigo 5 vezes, porque ela tem vontade de pegar a mala mais vezes do que eu. Mas aí aquele arranca-rabo, aquela briga, aquela discussão natural, e depois volta a conversar, um cultiva o outro, dá flores, não é? E ele diz que eles fazem periodicamente. Ele dá flores para ela dá flores para ele. Aí eu faço uma pergunta de brincadeira, né? Qual é o homem que já recebeu flor de alguma mulher na sala? Quem já recebeu? Será que eu sou só eu? Não tenho vergonha, levante a mão. Ó, 2, 3, o Vitor também. Então, gente, ó, 4. Então eu digo para vocês, eu como homem, eu gostei de receber flores, quem recebeu gostou? Eu achei ótimo. Achei ótimo. Então, qual é o problema? Esse falso machismo tem que ser vencido, gente. Ninguém é homossexual por receber uma flor da mulher ou de um amigo, de quem quer que seja. Não é isso? Então a gente tem que ir vencendo esses atavismos, essas coisas todas. E cultivar. Ele coloca sair para namorar. Eu tenho um irmão que é uma coisa impressionante com a mulher dele. Eles quase se separaram. Ela ouviu essa palestra uma vez, ele estava viajando, e eu fui na cidade, fiz a palestra no centro, ela ouviu. Aí ela veio me falar, vou ter que refletir muito, viu? Porque eu já estava decidida a me separar dele, mas diante dessa palestra eu vou tentar de novo. Estão juntos até hoje. E namoram. Eles saem, vão para os bailes, até hoje os filhos tudo grande. Aí os filhos dizem, tem vergonha de sair com eles, porque eles namoram na frente de todo mundo. Então se curtem, não é? E aí é convidar para um jantar, é o cinema, é aquilo que a gente gosta de fazer, que a gente vai esquecendo ao longo do tempo, mas ele vai mais além. É reformar a casa, é mudar às vezes de bairro, porque quando há uma separação, tudo isso acontece. Agora os dois ficam ali não querendo gastar, um deles não quer gastar, não renova nada e vai gastando o casamento. Então é preciso às vezes mudar a cortina, mudar os sofás, mudar o tipo de vestimenta que usa, para ficar um pouco diferente. Porque ninguém aguenta ficar vendo a mesma cara todo o tempo, não é isso? Aí ela ainda tem a vantagem, pinta o cabelo, de vez em quando. Agora nós assim, né, vamos ficando cabelo branco, e vai fazer o quê? Né? Ou pinta de preto ou fica branco mesmo, né? Quando não caiu, né? Mas isso não é fundamental, tá certo? O fundamental é o cultivo do casal. Quem levantou a mão? Sim, por favor. Em primeiro lugar, quero dar as boas-vindas ao Obrigado. Eu gostaria de ouvir a opinião do irmão nesse sentido que a união homoafetiva hoje é um facto. Quer dizer que a união homoafetiva hoje é um facto. E Portugal já aceita o casamento entre 2 pessoas do mesmo sexo e o Brasil tende a seguir a mesma tendência. Já há jurisprudência nesse sentido e penso que até um projeto de lei de legalizar os casamentos homossexuais. E o que eu tenho a minha opinião, mas gostaria de ouvir a opinião do irmão Carlos, é que nessa angularização, onde há um sentido masculino e um sentido feminino, o Monsanto falou, citou o livro Nosso Lar, não é? Que foi uma coisa dita pela irmã Laura, e eu recordo-me dessa passagem, ela fala dos 2 sentidos. No caso das uniões homossexuais ou homoafetivas, como se daria essa angularização? Isso eu tenho a minha opinião, mas pronto, eu gostaria de ouvir a opinião do irmão. Normalmente,
nesse tipo de casal, um deles tem um sentimento mais feminino acentuado e o outro um sentimento mais masculino. Bom, em princípio, tem que deixar bem claro, o Espiritismo não julga de maneira nenhuma. A definição é da pessoa. O que o Espiritismo nos coloca a respeito? Pela evolução, nós vamos chegar a esse processo de síntese que a gente falou. Para a gente poder continuar fazendo esclarecimento, vamos nos lembrar de Chico Xavier. O Chico, ele deu uma entrevista uma vez para um jornalista. Quando já tinha terminado a entrevista, o jornalista ia sair, ele pediu para o jornalista aguardar, porque ele ia lá dentro buscar um livro que ele queria dar para o jornalista. O Chico tinha mania de dar as coisas, ele dava, em livro principalmente. Então ele entrou para dentro da casa e o jornalista ficou na sala e pensou, como é que pode um homossexual desses ser chefe de um movimento que cresce tanto? Ele pensou, e o Chico lá de dentro respondeu para ele, essas minhas características masculina e feminina ao mesmo tempo é porque eu sou pai e mãe de uma nova era. O Chico é a síntese. Ele já não era mais escravo da sexualidade. Tanto é que não há registro de que ele tenha exercido a sexualidade nessa encarnação. Bezerra de Menezes é outro exemplo. Bezerra de Menezes, todo mundo conhece Bezerra de Menezes, não é o médico dos pobres, no meio espírita ele é universal. Bezerra de Menezes casou 2 vezes, teve vários filhos. E quando chegou no mundo espiritual, era um espírito completista, ou seja, um espírito que não precisava mais reencarnar na Terra. Ele tinha resolvido todas as suas pendências com a Terra. Já não tinha mais o que espiar, não tinha mais o que provar, o que pagar na Terra. E tinha se casado 2 vezes. Qual é a diferença? É que nós, espíritos de mediana evolução, somos ainda escravos da sexualidade. As energias sexuais e os instintos ainda nos dominam em certas circunstâncias. Nós somos dependentes. Já para um espírito superior, ele não é mais dependente. Aí a gente continua fazendo esclarecimento sobre a homoafetividade. O espiritismo não tem nada contra, não tem direito de ser contra, e esclarece que é um direito das pessoas esse tipo de escolha. Aí alguém que é homoafetivo diz assim, mas isso não é questão de escolha, é que eu já trago isso. Não é? São questões até de genética e tal, que já está se tentando demonstrar que existe alguma coisa na genética que define se a pessoa é homoafetiva ou não. Isso é uma questão do espírito e todos nós temos livre-arbítrio. O exercício da nossa função sexual é uma questão de livre-arbítrio. Isso não tem como fugir dessa realidade e isso é uma discussão que vai permanecer ainda e eu tenho convicção quanto a isso em função do conhecimento do espiritismo. Então, a pessoa ser homossexual, ter tendências, características, polaridades invertidas, nasce como homem, tem características femininas, ou nasce mulher e tem característica masculina, é natural dentro do processo. E vai acontecer cada vez mais. Agora, o exercício da polaridade é a escolha da pessoa. E ela tem o direito de escolher. E ninguém tem nada a ver com isso. É como o divórcio. É direito da pessoa. Se 2 pessoas decidem manter uma relação estável, sendo 2 homens ou sendo 2 mulheres, é definição desse casal. Nós não temos nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. E precisamos respeitá-los. Inclusive, nas nossas relações de amizade, nós temos vários casais viajando pelo mundo, conhecendo tantas... Quando no Brasil nem se cogitava ainda de autorização, nós já conhecíamos e convivemos com casais casados de outros países. Com todo respeito. Qual é a grave problemática da humanidade nesse campo? E, na verdade, em todo o campo do relacionamento. Se chama promiscuidade. Esse é o grave problema. Eu lhes digo com toda franqueza, fazendo uma comparação dentro do nosso tema, é mais grave o jovem ficar com quem nem sabe quem é, do que um casal homoafetivo se decidir a se casar. Percebe? É grave porque o jovem está sendo promíscuo. E aquele casal que decidiu estar junto não é promíscuo. Eles decidiram uma relação marital. Percebe isso, gente? Então tem muito hétero que discrimina o homossexual e, no entanto, o homossexual respeitoso em relação às outras pessoas e ele, hétero, é uma pessoa que mantém uma vida desregrada, de desrespeito à família e aos outros. Então, o que realmente é o grave problema é a promiscuidade, que nos acompanha desde os períodos anteriores, que nós trouxemos da animalidade, porque não educamos os nossos instintos, e que nos pede essa educação nos nossos tempos.
Nós precisamos aprender a respeitar o nosso próximo e não usar o nosso semelhante. Mas a promiscuidade não está só no campo da sexualidade. A promiscuidade está também naquele político, por exemplo, que é corrupto. Naquele administrador de uma empresa pública que não tem respeito pelo patrimônio público. A promiscuidade está naquela pessoa que fala mal dos outros, que não respeita o próximo e não aproveita toda a chance para ficar criticando um ou outro. Isso é promiscuidade. Então nós precisamos elastecer o nosso conceito, conforme Jesus colocou, dizendo do adultério. Fala em adultério, pensa logo em sexo. Mas é adúltero o indivíduo que pensa mal, que deseja o mal do próximo. Isso é uma espécie de adultério. E aí nós vamos elastecendo a nossa compreensão e a nossa aceitação do outro, o nosso respeito pelo nosso semelhante. Tem mais alguma? Obrigada. Então, será uma última questão. Por causa do tempo, né? Tem um rapaz lá no fundo, não tem? Ah, ali, ó. Já está com o microfone. Na sua apresentação não tem uma grande influência espiritual? Por exemplo, a influência do espírito que tinha dito que há 6 meses deveria ter iniciado o Evangelho no lar para limpar a casa. E isto é uma pergunta até pessoal, mas também para se perceber aqui qual é a evolução da mente animalizada para o intelecto, no meio menos espiritual, do outro lado mais evoluído. E qual a influência no Evangelho do lar, no trabalho diário e no estudo que fazia em casa, que disse que fazia estudo, quando inquiriu a parte espiritual, disse que fazia estudo em casa diariamente, não foi isso? Isso. E também referiu o trabalho que fazia na FEP, na Federação Espírita Brasileira. E qual a diferença que isso fez na sua vida? Portanto, no fundo é um testemunho que eu peço. É que não deu para aprofundar muito isso. Então, o que aconteceu a partir daquele momento em que a gente resolveu fazer a leitura diária? Nós mantemos o nosso estudo do Evangelho no lar, era aos domingos e continua sendo aos domingos. Então tem aquele dia do estudo específico do Evangelho. E nos outros dias, nós lemos a obra de Allan Kardec, página a página com a família, lemos os livros de André Luiz, lemos os romances de Emmanuel, lemos Memória do Padre Germano umas 4 ou 5 vezes, que a minha filha adora esse livro, e aí fomos lendo. Lemos alguma coisa de Leon Denis, em família. A nossa filha é espírita, hoje graças a esse estudo diário. Quanto tempo? A gente lia em torno de 4 páginas, 2 folhas cada um, 3 pessoas, 6, 8 páginas por dia. E a gente pensa que vai muito lento. Quando você vê, terminou um livro, você já está pegando outro. Isso vai ao longo dos anos. Como já faz... A gente estava em ano 2001, mais ou menos, nós iniciamos isso. Vejam que já vai para uns 12 anos que nós estamos fazendo isso. Então, naquele primeiro momento, era muito rigoroso. Porque a minha filha saía, por exemplo, no sábado com os amigos, as amigas. No horário da leitura, ela tinha que voltar em casa e depois podia sair de novo. Hoje, a gente já flexibilizou. Então tem dias que ela está estudando, por exemplo, no período da noite, ela não participa da leitura, mas o dia que ela está em casa ela participa. No sábado nós vamos para a federação, voltamos muito tarde, então não tem leitura aquele dia. Mas nós fazemos uma média de 5 ou 6 vezes na semana o estudo em casa com a família. E o Evangelho é aquele dia especial do estudo do Evangelho. E os outros dias leitura desses livros que eu citei. São sempre livros nobres que elevam... Lemos também todo o Novo Testamento, de ponta a ponta, eu esqueci de falar isso. Foi lido de ponta a ponta o Novo Testamento. Estamos fazendo uma segunda leitura do Novo Testamento agora, com a família. Tinha vezes que a gente tinha o Novo Testamento mais um livro de Emmanuel. Então, isso vai fazendo com que a gente desenvolva essa leitura, esse estudo em casa. O que ocorre com isso? Muda o ambiente espiritual. A espiritualidade nos informa, que foi a raiz da sua pergunta, que quando a gente estabelece o estudo, o culto chamado do Evangelho no Lar, o estudo do Evangelho no Lar, uma vez por semana, leva em torno de 10 anos para estabelecer uma barreira protetória no lar definitiva, quando a família é perseverante. Em torno de 10 anos. Agora, quando a gente faz a leitura todos os dias, é uma leitura nobre, naturalmente
essa proteção, se ela já existe, se intensifica, ou ela será estabelecida em menos tempo, em função da perseverança, da dedicação da família àquele tipo de estudo. Hoje em dia, não é que a gente esteja totalmente protegido. Quando a gente descuida, baixa a guarda, vem uma pessoa diferente, às vezes entra dentro do nosso lar, entram espíritos inferiores. Só que a gente percebe a presença deles com mais facilidade do que percebia antes. Ao invés de combatê-los, nós os convidamos para ficar para o estudo. Alguns ficam. Quando começa o estudo, eles saem correndo, vão embora, porque não é o que eles querem. Então, a família fica mais protegida em função do clima, o compromisso de não falar mal de ninguém dentro de casa, da gente manter aquele compromisso que a gente lê nosso lar, isso passa despercebido. Mas lá André Luiz coloca que em nosso lar tem um compromisso. Eles não pensam o mal, não é que eles não falam, eles não pensam o mal. Então esse compromisso tem dentro do lar, não ficar pensando o mal. Evitar de conversar sobre coisas negativas. Não deixar a televisão entrar, por exemplo. Nós temos televisão no quarto da minha filha, que ela gosta de ver determinados canais de History Channel, Geographic Channel, essas coisas, e no quarto da moça que trabalha em casa cuidando da minha sogra. O meu filho autista, a televisão é um dano horrível para ele. Nós vimos isso na prática. Então, nós temos TV em casa, mas não está ligado a cabo e não está ligado a canais abertos. Só vemos vídeos. O meu filho vê os vídeos que a gente seleciona para ele ver. Então são essas coisas que a gente vai mudando dentro do lar em função do conhecimento espírita, que vai criando um oásis para nós. O que o nosso lar tem que ser? Um oásis. A gente vem da rua, vem do trabalho, dos ambientes conturbados e entra para dentro do oásis. Mas se eu entro para dentro do meu oásis e a primeira coisa que eu faço é não falar com ninguém, porque já não está dando tempo e prendo a novela, e vou ver a novela, e a novela vai trazer o que para dentro do meu lar? O que novela traz para dentro do lar? Ah, mas não tem novela espírita hoje? Escamoteamento do tema, as barbaridades que eles colocam em nome do espiritismo é uma coisa horrorosa. Como é que pode as pessoas manter aquele tipo de relacionamento sendo espírita? Então são maus exemplos que a gente recebe e que a gente vai incorporando automaticamente sem se dar conta. Então nós chegamos à conclusão, depois de começar a leitura, que a gente tinha que tirar a televisão de casa. Levou um tempo. E de vez em quando há uma recaída, mas não podia. Não podia não. Tudo bem? Melhora muito o ambiente, muito mesmo. E a gente também vai se comprometendo em melhorar bastante, tá bem? Obrigado, tudo de bom para vocês, muita paz, muitas felicidades. Obrigado à casa por nos receber, a Federação Espírita Portuguesa pela oportunidade de nós estarmos aqui. Muita paz para todos. Muito obrigado, Sérgio. Foi um prazer recebê-lo aqui e será naturalmente com o maior prazer que o receberemos daqui um tempo, quando tenha a oportunidade de passar por Portugal. E creio que todos nós sairemos daqui hoje diferentes, pelo menos na perspectiva de equacionarmos determinados problemas que provavelmente todos já pensaram neles ou já passaram por eles. E as questões que foram aqui tratadas e abordadas pelo Carlos são de extrema importância. Porque mais do que pedimos para se mudar a humanidade, para se mudarem as pessoas, nós temos que começar a trabalhar na nossa mudança interior. E os recados, as mensagens que foram deixadas pelo Carlos são extremamente importantes. Muito obrigado novamente, Carlos. Passar a palavra aqui ao Vítor. Eu gostava de vos lembrar que nós vamos ter agora, no dia 16 e 17 de novembro, um congresso espírita português na cidade de Leiria, mais precisamente no auditório da Associação Espírita de Leiria. Este congresso vai ter como tema a mediunidade na visão do futuro. Portanto, aproveitem fazer as vossas inscrições através da Federação Espírita Portuguesa ou através aqui da Associação, para que possam estar presentes. Vai ser com certeza uma oportunidade que vamos ter de aprender uma série de situações com bons oradores, com bons trabalhos. Estará lá também o Divaldo, vai ser ele a abrir esse congresso. Teremos lá a participação de norte a sul do país, portanto, palestrantes
norte a sul, de maneira que é bom que estejam presentes, porque será sempre um momento de convívio, um momento enriquecedor do nosso conhecimento. Antes de sairmos, íamos encerrar com a prece dita pelo nosso irmão Carlos. Vamos nos concentrar então. Divino e amado Mestre Jesus, nosso agradecimento, Senhor, por todo o amparo e assistência que nós estamos recebendo nesta noite, pela bênção da família que nós temos, pelas lutas que nós desenvolvemos durante a nossa vida necessárias ao nosso crescimento espiritual, pelas dificuldades, obstáculos, problemas que nos impulsionam para a busca de soluções que levam ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento espiritual. Oramos, Senhor, rogando as Tuas bênçãos para todos os nossos familiares, nossos seres amados e queridos. Também oramos pelos nossos companheiros de trabalho, com quem nós convivemos no dia a dia, pelos nossos vizinhos, enfim, por todas as pessoas que nós conhecemos. E oramos, Senhor, rogando as Tuas bênçãos, a Tua proteção e o Teu amparo para todos os nossos companheiros de humanidade, independentemente de suas religiões, que militam, trabalham, realizam em favor do semelhante, do próximo. Que todos eles possam sentir a nossa solidariedade, a nossa vibração de perseverança, para que cada dia mais existam pessoas, espíritos dedicados ao bem do próximo. Oramos, Senhor, também por aqueles que infelizmente ainda não despertaram para o Teu Evangelho, que estão por aí, muitas vezes causando mal para o semelhante na sua ilusão, que em realidade estão prejudicando a eles próprios. Oramos por esses companheiros, Senhor, nas distintas posições da vida, que eles possam despertar para a Tua mensagem de renovação espiritual, para que mais cedo possível eles possam também integrar essa caravana de renovação do nosso planeta. Oramos pelos necessitados de toda a ordem, aqueles que não têm teto, que passam fome, que estão falidos em seus negócios, em suas famílias. Vibramos por todos os sofredores, encarnados e desencarnados. São irmãos nossos, Senhor, necessitados de orientação, de encontrarem valor interno para enfrentar os seus problemas e dificuldades. Se nós podemos ser úteis, que, Senhor, eles recebam nossas melhores vibrações, potencializadas pelo Teu amor e o desses trabalhadores do bem, que conduzem o barco que é a nossa terra, viajando pelo espaço. Obrigado, Senhor. Nós pedimos finalmente o amparo e proteção muito especial para esta casa que nos recebe, para a Federação Espírita Portuguesa e todas as casas espíritas de Portugal. Muita paz e muita luz, graças nós te damos, Senhor. Até a próxima.